Fala galera, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, a aula de hoje continua dinâmica. Dinâmica é o seguinte, lei de Newton, cara, esse conteúdo é um pouco extenso, tá? Não é cada capítulozinho que vem vindo aí é um conteúdo diferente, tá? Então a gente vai ter que treinar bastante nisso aqui. Eu no cursinho levo 2 meses para dar dinâmica, tá? Então a gente vem trabalhando, vai evoluindo, falando das leis de Newton, teórico. Hoje a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, tá? Força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Turma, primeiro é o seguinte, vou dar uma dica para vocês, tá? Não se aprende leis de Newton se você não representar vetores. Qualquer situação precisa representar as forças, tá? Porque quando você usa o termo aqui, ó, qual é a segunda lei de Newton? Nessa aqui, ó, força resultante não é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Tá vendo isso aqui, ó? Aqui é que pega, ó. Isso aqui, ó, para achar a resultante. Porque aqui, ó, vai sempre entrar os vetores. Tá? E lembra que vetores, no mesmo sentido, soma, sentidos opostos subtrai, né? 90 graus são Pitágoras, aqui que entra, tá? Tanto que aqui, ó, vem um vetor aqui em cima, ó. Essa é a maior dificuldade que o aluno tem para achar a força resultante. Mas por que ele tem a dificuldade? Deixa eu colocar aqui, a aceleração também é vetor. Porque, turma, não se faz exercício de uma situação, se você não representar os vetores, não tem como achar a força resultante. Às vezes é simples e às vezes é complicado, ok? Então vamos lá, ó. Desde o início de 2019, testemunhamos 2 acidentes aéreos fatais, celebridades, tal. Para que haja o voo em segurança, são necessárias, deixa eu pôr aqui, várias condições diferentes às forças que atuam sobre o avião. Por exemplo, uma situação de voo horizontal, com a velocidade se mantenha constante. Pessoal, se você pegar o avião, tá lá o avião, tá em movimento. Tá, vou colocar aqui só um exemplo para vocês aqui, ó. Aí você vai ter a força do motor jogando o avião para frente, ó. Força motora, tá? Vai ter aqui uma força de resistência do ar, ó. Força do ar. Vai ter o empuxo do ar para cima devido à aerodinâmica das asas. E além disso, nós vamos ter a força gravitacional, que é a força-peso. Tá? Então, coloquei algumas forças. A força motora do jato impulsionando para frente, a resistência do ar, o empuxo do ar devido à aerodinâmica das asas do avião e o peso. Tá? Se o cara for analisar isso aí, então, e você quer um voo em linha reta com velocidade constante, então eu teria um M, R, U. Então nós temos uma situação de movimento retilíneo uniforme. E qual é a situação para retilíneo uniforme? Que a resultante das forças que atuam tem que dar quanto? Zero. Para esse meu exemplo aqui, a força motora em módulo vai ser igual à força do ar, da resistência do ar. E o empuxo do ar vai ter que ser igual à força-peso. Aí essas forças se equilibram, se anulam. Aí você tem uma resultante zero. Aí você tem um avião se deslocando em linha reta com velocidade o quê? Constante. Tá? Então a nossa resposta seria o quê? A soma das todas as forças externas que atuam na nave é nula. Tá? Então, alternativa correta, alternativa D. Pessoal, precisamos tomar cuidado sempre com isso, tá? Falou velocidade constante em linha reta, lembra, não tem aceleração, cara, movimento retilíneo uniforme. Em linha reta com velocidade constante. Ok? Próximo. Na teoria de Newton, o conceito de força desempenha um importante papel para o estudo do movimento dos objetos. Esse conceito pode ser associado à capacidade de colocar um objeto em movimento, bem como fazê-lo entrar em repouso. Né? A força acelera para tirar do repouso, tirar da inércia, né? E a mesma força em sentido contrário ao movimento, ela traz ao repouso, tá? Tanto que, ó, a segunda lei de Newton, força resultante
é igual a massa vezes a aceleração. Pessoal, mas lembra lá que a aceleração lá da cinemática não é a variação da velocidade pela variação do tempo? Então eu poderia dizer que a segunda lei de Newton é massa vezes quem? ΔV por ΔT. Tá vendo? Ó? Que a força resultante ela é responsável pela variação da velocidade no intervalo de tempo. Tá? Ok? Esse conceito pode ser associado à capacidade de colocar o objeto bem como trazê-lo em movimento, como trazê-lo em repouso. Com base nessa teoria, os airbags, está aqui, ó. Então, a nossa ideia agora está aqui, ó, airbag. Dispositivo de segurança dos automóveis que aciona a reação química redutor de um gás capaz de encher rapidamente o balão, diminui o risco de morte durante as colisões, devido à capacidade do quê? Pessoal, aí entra o fator tempo. Quando você aplica uma força muito rápida, a força é maior. Tanto que quando o cara vai lutar, falou, ó, bate e tira bem rápido, porque você intensifica a força. Mas ao mesmo tempo que eu posso diminuir o tempo para ficar mais intensificar a força, eu posso aumentar o tempo de contato para essa força diminuir a intensidade. Não é? Tipo o cara cair numa rede, pula de um prédio e cai no chão. É uma força que ele vai receber. Mas quando ele pula num colchão de ar, quando ele pula numa rede, aquilo ali demora, né? Aquilo vai se deformando, aumenta o tempo de impacto. Por quê? Porque a força e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, a força resultante, o m ΔV é uma constante, dividido por ΔT, que é uma relação com o tempo. Isso aqui é uma constante quando essa força, quando esse móvel varia a velocidade, mais rápido ou menos rápido, isso é uma constante. Então, temos que força e tempo são grandezas inversas. Então, se eu tiver aumentar o tempo de impacto, você vai diminuir a intensidade da força. Então, professor, então o lance é o tempo, sim. Tanto que o airbag, se ele abrir muito rápido e bater no seu rosto, te machuca. Entendeu? Então, você pode ver quando o cara pula de cima de alguma coisa, ele cai. Ele pula e rola, porque ele aumenta o tempo de impacto. Quando você pula e toca o solo, você não faz isso. Você faz assim, ó, você dobra a perna. Para quê? Para aumentar o tempo de impacto e diminuir a força. Tá? Então, a resposta seria o que para nós? Aumentar o tempo necessário para o ocupante do carro entrar em repouso. Aqui, ó. Tá? A alternativa D. Belezinha? Próximo. Vamos ver, deixa eu sumir um pouquinho aqui, pera aí. Um carro de automobilismo se desloca com velocidade de módulo constante, ó. Módulo. Velocidade vetor. Um vetor tem módulo. Um vetor tem direção. E um vetor tem sentido, cara. Ele está dizendo pra gente que somente o módulo é constante, tá? Por uma pista plana. A figura abaixo representa a vista de cima, destacando 4 trechos. Né? Olha lá. A força resultante que atua é maior que zero. Então ele quer uma situação que tenha força resultante. Ela existe. Se existe uma força resultante, existe também uma aceleração. Tá? Ok? Então vamos analisar o trecho AB. Movimento retilíneo e uniforme. E esse MRU, a resultante é zero. Por quê? Porque o módulo é constante, a direção é constante, o sentido é constante. Tá? Então você não tem força resultante. Não varia nem módulo, nem direção, nem sentido. Tá? Então ele quer força maior que zero. Então esse trecho não pode ir para a gente. O trecho CD, de novo, movimento retilíneo uniforme. Nesse trecho, o que nós temos? Nós temos resultante zero. A velocidade não varia nem modo, nem direção, nem sentido. Tá? E no trecho BC, que eu vou destacar aqui, ó, é curva, cara.
Se tem curva, tem resultante. Quem é a resultante de uma curva? É a força centrípeta. Então, aqui nesse trecho, a força resultante é diferente de zero. Como nesse trecho aqui também tem curva. Então, nesse trecho, tem resultante. Essa resultante aponta para o centro. Então, tem força resultante diferente de zero. Lembrando que nesse trecho curvo, o que varia? O módulo não está variando, mas ela varia a direção e o sentido do vetor velocidade. Então, se varia a velocidade, tem aceleração, tem resultante. Então, a resposta para a gente é onde nós temos essas curvas, né? BC e DE. Alternativa correta, alternativa B. BC e DE. Ok, pessoal? Boa. Vamos lá, hein? Próximo. Agora é o seguinte, ó, quero que vocês tomem bastante cuidado comigo aí, tá? Próxima aula eu vou fazer exercício somente de blocos, tá? Agora deve passar 2 aulas a gente só fazer o exercício de blocos, representando as forças e aplicando uma única fórmula, que é a segunda lei de Newton, a única fórmula que a gente vai aplicar, tá? Na próxima aula, somente blocos. Um bloco de massa 3 kg. Massa 3 kg. Está aqui. Encontra-se em repouso. Mais uma informação. Velocidade inicial, 0. Uma trajetória retilínea. Sobre a ação de uma força constante. Quando ele diz força constante, ele quer dizer o seguinte: força constante é um movimento com aceleração constante. Ela existe. Então é um movimento retilíneo uniformemente variado. Cabe todas aquelas equações que a gente já conhece. V igual a V0 mais AT, Torricelli, equação horária do espaço. Está valendo porque ele diz força constante, aceleração constante, movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Aí, após 8 segundos, então ele deu um intervalo de tempo de 8 segundos, ela atinge uma velocidade final de 144. Lembrando, 144 km por hora. Divide isso aqui por 3,6, tá? Dá 40 metros por segundo. Não esqueça de transformar quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Porque eu tenho tempo em segundo, a massa em quilo, então é o Sistema Internacional de Unidades, ok? E ele pede para a gente a força resultante, cara. Vamos lá? Como é que se calcula a força resultante? Professor, força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Professor, eu tenho uma massa, que é 3 kg, não tenho aceleração, então vamos calcular? Vamos embora aqui, ó. Lá da cinemática, a aceleração é ΔV por ΔT. Variação da velocidade pela variação do tempo. Professor, eu posso usar V igual a V0 mais AT? Pode, é a mesma equação, tá? Variação de velocidade é pegar a velocidade final menos a velocidade inicial, dividir pelo tempo, que é 8 segundos. 40 por 8, uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo, como ele partiu do repouso, a cada 1 segundo do movimento, a velocidade vai aumentando de 5. Em 1 segundo, 5, 2 segundos, 10, 15, assim por diante. Uma taxa de variação constante, porque a aceleração é constante, porque a força resultante é constante, ok? Então, ó, pegamos a segunda lei de Newton, força resultante, é o que eu quero, é igual ao produto da massa, que é quanto? 3, vezes a aceleração calculada, que é 5, que me dá uma força resultante de 15 newtons. Alternativa correta, alternativa E. Beleza, turma? Tranquilinho por enquanto, né? Vamos caminhar devagarzinho, tá? E aí a próxima aula eu vou evoluir um pouco mais. Beleza? Bora! Olha lá. Um trator de massa 2 kg, que é esse tratorzinho aqui. Puxa um arado. Turma, ele puxa um arado. Ele está puxando aqui, ó. Um arado, tá? Ó. Onde o trator tem massa 2 kg, a massa do trator, a massinha do arado está aqui, ó.
E ele diz que o trator exerce sobre o arado uma força de 200 N. O conjunto trator-arado desloca-se para a direita com uma aceleração de 5 metros, 0,5. Então ele deu a aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ele quer a força de resistência que o solo exerce sobre o arado. Se você pegar o arado aqui, ó, vou representar isso aqui como se fosse o arado. Ó, ok, pau no chão, ok. Você vai ter a força do trator puxando, que é quanto? 200. Você vai ter a força de resistência, que é contrária à força aplicada, que ele não sabe. Não é resultante, é de resistência. Você vai ter a normal do chão e você vai ter o peso do arado. O peso do arado é 80, então a massa é 80, então o peso é 800. Mas se você for analisar, você tem movimento na vertical? Não tem. Você só tem movimento na horizontal. Por quê? Porque se você tem uma força de 800 Newton para baixo, você também tem uma força de 800 Newton para cima, que é a força normal, que vem do plano. Tá? Ela que impede que o arado entre na terra. Ok? Olha lá. Aí se você tem o trator puxando, o trator puxa o arado com 200, como o arado também puxa o trator com 200. Tá? Estou analisando o arado porque a questão pediu sobre o arado, que é isso aqui, ó, que ele está puxando, tá? Ok? Olha lá, lembra, ó, o trator puxando o arado e o arado puxando o trator. Ação e reação. Um corpo não puxa, os corpos se puxam. Um corpo aplica no outro e aí você tem uma reação. Tá? Ao mesmo tempo que o trator puxa o arado também puxa o trator. Mas eu só quero, me importa agora, é analisar o arado. Tá? Então vamos lá. Se você tem 800 N para cima aqui, você cancela com 800 N para baixo, você tem um movimento, ó, para frente, que representa o vetor de velocidade, não é isso? Ok? E aí ele tem uma aceleração também para a direita, então quer dizer, se ele tem uma aceleração para a direita, ó, é um movimento acelerado. Se a aceleração está para a direita, quer dizer que a resultante daquelas forças também está para a direita. Por quê, professor? Porque para onde aponta a aceleração também aponta a força resultante. Tá? Ele diz no texto que a aceleração está para a direita. Para a resultante ficar para a direita, a força que o trator exerce sobre o arado vai ter que ser maior que a força de resistência, porque a resultante está para a direita. Tá? Aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, dois vetores em sentidos opostos. Pessoal, como é que acha a resultante de dois vetores opostos? Professor, subtrai os vetores, mas tudo bem. E agora, 200 menos a força resultante ou a força resultante menos 200? Professor, como a resultante está para a direita, então é 200 menos a força resultante. Exato. Aqui, ó. Boa resposta. 200 menos a força resultante no solo é igual a massa. Professor, a massa de quem? Dos dois, do trator? Estou analisando o arado, então a massa do arado. Professor, se você fosse analisar o conjunto, a massa dos dois. Professor, se você fosse usar só o trator, a massa do trator, tá? 80 vezes o A, quanto é o A, turma? 0,5. Então, 200 menos a força resultante, vetores opostos, 80 vezes 0,5 dá 40, né? O resultante passa para a direita e o 40 passa negativo para a esquerda. 200 menos 40 dá 160. Unidade de resultante é newtons. Então, não é a força resultante, é a força de resistência do solo, 160 newtons, alternativa correta, alternativa B. Ok, turma, então é o seguinte, tá? Ó, sempre que eu for fazer, você viu ali, ó, que eu representei as forças, é importante a gente acostumar com isso.
Tem massa, tem peso, está em contato, tem anormal. Para onde aponta a resultante? É para onde aponta a aceleração. Usar os conceitos de vetores, um para a direita, outro para a esquerda, subtrai. Mas eu só consegui subtrair porque eu representei, cara. Entendeu? Olha só, olha aqui. Se eu coloco assim para vocês, ó, o arado. Aí eu faço assim, ó, uma força de 200 e a força de resistência. Pronto. Ó. Aí eu preciso achar a resultante. Cara, como é que vai achar a resultante aí? Não tem como, né? Aí eu só tenho a direção e o não senti só a direção e o módulo. Agora se você faz, quando você faz isso aqui, ó, que você coloca o sentido, aí eu pergunto, quanto é a resultante? Aí você fala, professor, tem que subtrair. Por quê? Porque você tem os sentidos opostos, não é? Professor, eu só não entendi o negócio nessa questão. Por que 200 menos FR e não FR menos 200? Porque ele falou que a aceleração, está bem aqui no texto, ó. Vamos lá, com uma aceleração, desloca horizontal para a direita com aceleração de 0,5, né? Desloca para a direita com uma aceleração. Ele tem que ser um movimento acelerado, porque se você estiver parado, a força de resistência não vai puxar o arado. Então o que acontece? Quando o cara puxa para a direita, surge uma força que acelera o arado, que aí surge um vetor de aceleração para a direita, tá? Aí essa força que surgiu, que é a minha força que estou aplicando sobre o arado, menos aquela que se opõe ao movimento. Aí eu subtraí as duas, me dando uma força de 160 newtons. Beleza, turma? Então, ó, vamos treinando. Foi muito bom bater papo com vocês, tá? Ok? Turma, aquela força para vocês, tá? Página 246, praticando. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, exercício bem básico, só aplicação de formulinha. Qualquer coisa, manda dúvida no WhatsApp, tá? Lá no nossa, na semana, que aí eu mando para vocês, ok? Beleza? Turma, Deus é meu foco, minha força, minha fé. Ó, bom domingo para vocês e uma excelente semana. Até mais, gente.